O História Recente adverte: a próxima cena é forte e pode causar forte impressão e baixos instintos. Por favor, tirem as crianças e pessoas cardíacas da sala. Olha, como é fácil impor uma ditadura no Brasil, como é fácil. O povo está dentro de casa. Por isso que eu quero, ministro da Justiça e ministro da Defesa, que o povo se arme. Que é a garantia que não vai ter um filho da puta aparecer para impor uma ditadura aqui. Porque é fácil impor uma ditadura, facílimo. Um bosta de um prefeito, faz um bosta no decreto, algema e deixa todo mundo dentro de casa. Se tivesse armado, ia para a rua. E se eu fosse ditador, né, eu queria desarmar a população, como todos fizeram no passado, quando queriam, antes de impor a sua respectiva ditadura. Aí, que a demonstração nossa, eu peço ao Fernando e ao Moro, que por favor assine essa portaria hoje, que eu quero dar um puta de um recado para esses bosta. Por que eu estou armando o povo? Porque eu não quero uma ditadura. E não dá para segurar mais. Boa noite. E durma com um barulho desse. Bom pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal História Recente. Primeira coisa que eu pensei ao ver esse trecho da famosa reunião ministerial do governo Bolsonaro foi no conto da Raposa e as Uvas. Mais ou menos assim: é claro que eu queria ser ditador, eu sempre disse isso, mas eu não consigo, eu não sei o que acontece, por mais que eu tente. Então eu vou dizer que eu não queria mesmo, eu sempre fui um democrata. Vamos armar o povo, porque pelo menos a gente consegue o apoio do lobby da indústria de armas para daí a gente se segurar no governo, tá ok? Seu Jair, dá uma olhada aqui no que o Bombita Rodrigues, o argentino que foi uma espécie de Roberto Carlos guerrilheiro, acha desse assunto. Tu papá não me quiere, es un cerdo capitalista, pero yo quiero casarme con vos y luchar por la patria socialista, pero yo quiero casarme con vos y andar juntos por la senda guevarita. Armas para el pueblo, armas para el pueblo, armas para el pueblo ya. Armas para el pueblo, armas para el pueblo, armas para el pueblo ya. Gente, brincadeira, esse Bombita Rodrigues é um personagem do Diego Capusotto, né, que é um humorista argentino que faz os roteiros junto com o Pedro Saborido. É um programa fantástico que chama Peter Capusotto e seus vídeos de rock, que passa na TV pública argentina. Eu acho que é um programa fantástico, eu recomendo para todo mundo. Mas falando sério, será que existe alguma relação histórica, né, entre a posse disseminada de armas pela população e a democracia? Será que a independência norte-americana só aconteceu porque os colonos estavam armados? Eu vou parar de colocar vídeos bizarros para vocês, tá? Eu juro. Pelo contrário, eu vou recomendar aqui na descrição, aqui embaixo, dois vídeos fundamentais sobre essa questão do desarmamento. Um é do Pirula e outro do Xadrez Verbal. Eu acho que esses dois vídeos, eles já dizem, isso aí são vídeos aí que estão com 4 anos de idade já, eles já dizem quase tudo o que eu gostaria de dizer sobre a questão das armas, né? O Pirula tem eu vou colocar um vídeo só, mas ele tem uma sequência, uma série de vídeos. Chegando nesse você pode assistir os outros, né? Ele fez um trabalho bem aprofundado, leu os artigos científicos, desmentiu uma série de falácias, uma série de enganos que estavam colocados na discussão sobre desarmamento, né? E ele tem uma série sobre, essa série toda, portanto, é sobre armas e criminalidade. E também vai discutir, no vídeo específico que eu coloquei, ele vai discutir a relação entre armas e democracia. E o Xadrez Verbal foi um vídeo que foi feito na mesma época que o Pirula estava fazendo esses vídeos, né? Ele vai discutir sobre o papel das armas e da população civil armada na independência norte-americana. E aí ele vai desfazer uma série de equívocos de pessoas que achavam, quer dizer, dessa mitologia de que as pessoas achavam que os colonos se armaram e aí foi possível vencer o exército inglês. E ele desmonta tudo isso com bastante precisão. Que conclusões que a gente chega assistindo a esses vídeos? Controle de armas ou liberação total
de armas, né, para a população civil não tem uma correlação clara e decisiva sobre as taxas de criminalidade de um país, olhando os vários países numa perspectiva mundial. Importa mais para você entender, né, a lógica das mortes ou da violência, né, as mortes violentas, para entender esse processo e a relação com as armas, importa muito mais os aspectos culturais e econômicos de cada país. Por exemplo, Canadá tem muita arma, né, por habitante, do mesmo jeito que os Estados Unidos. Só que o Canadá praticamente não tem, quer dizer, é um traço estatístico a quantidade de pessoas que são assassinadas por armas de fogo. E os Estados Unidos é o contrário, né? Ele tem uma quantidade de mortes lá em cima, tem assim uma cultura toda voltada para as armas e muitos assassinatos com armas de fogo. Será que nós estamos diante, na verdade, de uma falsa questão? Desse tipo de questão que se coloca para as pessoas ficarem brigando, se matando, né? Enquanto outras coisas mais importantes deveriam estar sendo discutidas, por exemplo, reforma da Previdência, a questão da privatização da água, etc. A gente pega um assunto que é polêmico, que as pessoas se apaixonam, que todo mundo gasta a sua energia tentando construir argumentos sobre isso, sobre aquilo, mas que no final das contas, para a discussão que está colocada, que é a política pública e a busca por maior segurança pública, essa questão não é tão relevante? Não sei. Eu gostaria muito de saber o que você acha dessa situação. Se você deixar aqui nos comentários, acho que vai ser muito legal a gente tocar um debate aqui depois que esse vídeo for ao ar, né? Depois que a gente tendo aí a oportunidade de conversar sobre isso. Bom, no Brasil, o Estatuto do Desarmamento, né, que é da década passada, ele fez os crimes caírem. Mas isso coincidiu com uma época de redução da desigualdade social e de ampliação do emprego. Depois, mais tarde, mesmo com o Estatuto do Desarmamento, as mortes por armas de fogo voltaram a subir. E isso, né, de certa forma, coincide com um período em que o desemprego aumentou e a desigualdade voltou a aumentar. Bom, essa discussão então já está colocada nesses vídeos. Eu recomendo muito que vocês assistam esses vídeos aí que eu citei. O que o História Recente pode dizer a mais sobre esse tema? Primeira coisa, a lista dos países com o povo, com a população civil mais armada, tem democracias e tem ditaduras. Volto ao aspecto lógico que já foi citado por várias outras pessoas. Se tem uma ditadura e a ditadura desarma o povo, quer dizer que o povo estava armado quando a ditadura chegou ao poder, não é verdade? Então, as armas não evitaram a ditadura. Então, essa relação aí, do aspecto, do ponto de vista lógico, ela já é complicada. A questão central que a gente tem aqui é a ideia da arma na mão da população civil como uma ferramenta para fazer política. Para a gente discutir sobre isso, a gente tem que entender o que é uma milícia, né? Uma milícia é uma força armada paramilitar. Quer dizer que ela complementa as forças armadas ou ela desafia as forças armadas oficiais, o exército, a polícia, etc., conforme a constituição de cada país. Então você tem países como os Estados Unidos, em que se prevê que os cidadãos têm direito de se organizar em milícias armadas. Mas também, lógico, vão ter suas forças armadas, sua polícia, etc. Você tem outros países que dizem que não. Quem tem que ter o monopólio do uso da força, do uso legítimo da força, é o Estado, né? Os órgãos do Estado que são responsáveis pela segurança externa e pela segurança interna. Então, na verdade, gente, só funciona a ideia da arma como uma ferramenta política que, para começo de conversa, é proibida pela Constituição brasileira, né? Porque você tem liberdade de expressão, liberdade de organização, liberdade de reunião, desde que desarmado. A Constituição brasileira fala isso. Então, né, para começo de conversa, a nossa tradição não é uma tradição de utilizar a arma como ferramenta política. Na verdade, a arma como ferramenta política em democracia, né? Para ser bem sincero, eu não vejo. Nos próprios Estados Unidos, a função da arma é a autodefesa do cidadão, né? E se coloca lá que é a autodefesa do cidadão contra o Estado. Agora, você utilizar a arma para eleger um governo, para colocar um governo ou para tirar um governo, não vejo isso como um caminho democrático, né? Não é por aí. Mas a arma como uma ferramenta política, ela não vai funcionar do jeito que o presidente falou. Se alguém quiser estabelecer uma ditadura, o cara pega a arma que ele tem lá no guarda-roupa, né, que está guardado no cofre ou dentro do pote de açúcar, aí ele sai na rua dando tiro para cima, todo mundo sai dando tiro para cima lá, e aí você evita a ditadura. Isso não faz o menor sentido. Para que eu possa ter para que o cidadão armado possa ser um fator de uso político, né, da arma como um fator político, eu tenho que ter
cidadãos armados em larga escala, que sejam organizados, tem uma organização centralizada para o que cada um vai fazer com a sua arma, que eles tenham uma relação hierárquica, uma organização hierárquica, treinamento, equipamento. Quer dizer, para contrapor o exército e as forças policiais de um estado, eu tenho que ter uma outra força policial ou praticamente um outro exército popular que esteja armado e organizado praticamente da mesma forma. Senão você não é páreo para derrubar uma ditadura, você não é páreo, por exemplo, para a força policial ou para as forças armadas, a não ser que você esteja organizado. E você vai fazer isso na democracia, quer dizer, você vai organizar uma parte da população com armas para poder chegar ao poder, ou seja, você vai chegar ao poder através de formar uma milícia, ou formar várias milícias, ou uma confederação de milícias. Será que isso vai implantar a democracia? Faz sentido um negócio desse? Outro argumento que eu quero discutir com vocês é o seguinte: não existe uma correlação entre quantidade de armas na mão da população civil num país e o regime político desse país. Então eu vou deixar aqui numa descrição de uma ONG que faz um levantamento, faz uma pesquisa mundial sobre a quantidade de armas, sobre o comércio de armas, tudo em relação a armas, e ela tem uma pesquisa específica sobre a quantidade de armas na mão da população civil por país. Então, se eu pudesse ver assim, olha, tem pouca arma e é ditadura, conforme vai aumentando a quantidade de armas, isso vai se tornando democracia, até chegar na melhor, mais bonita e mais interessante democracia de todas, que é a norte-americana, que vai ter, sei lá, 120 armas para cada habitante, né, ou 120 armas para cada 100 habitantes, tudo bem, faria sentido, só que quando você começa a fazer essa análise, você não encontra isso, não faz sentido, você não consegue encontrar correlação entre uma coisa e outra. Vou pegar 3 países que se fala muito no Brasil. Cuba, 3 armas na mão de civis para cada 100 habitantes. É uma ditadura, não sei lá o que, beleza. Brasil, 8,3 armas na mão de civis para cada 100 habitantes. Olha, tá vendo? Olha, Cuba tem 3, é uma ditadura, o Brasil tem 8,3, é uma democracia maravilhosa também, né, sem problema nenhum. Então, você vai subindo, você vai encontrar o quê? Cada vez mais países democráticos, certo? Bom, depende do seu ponto de vista. Venezuela, 18 armas nas mãos de civis para cada 100 habitantes. Então, né, como o pessoal adora dizer, tire as suas próprias conclusões. Em Cuba e na Venezuela, uma parte da população é organizada em milícias, que são, né, as pessoas civis, tem lá, o cara é pescador, sei lá, trabalha na indústria, etc. Mas ele faz parte de milícias que são legalizadas, quer dizer, o governo permite que essas pessoas tenham armas e elas trabalham também como fazendo parte, né, integrando as forças armadas do país. Então, até recentemente, a Venezuela sofreu uma tentativa de invasão por uma tropa de mercenários, e quem evitou a continuidade dessa invasão foi a população civil, foi um grupo de pescadores que estavam vinculados a essa milícia bolivariana ou alguma coisa assim, né? Foi uma espécie de Bacurau da Venezuela. Então essas milícias, elas estão organizadas, e o povo, os civis estão com armas na mão ali, para deter ataques externos e para evitar insurgência contra o governo. Quer dizer, tem bastante arma na mão dos civis, só que na mão de quem quer defender o governo. Então, resumo geral, um presidente que está associado às milícias, que é um outro jeito de dizer máfias, que quer armar o povo para, acho que umas 10 dá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, evitar uma ditadura, fecha aspas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, na verdade, está esperando que essas milícias deem sustentação armada para o seu governo. Ele está querendo dizer que as forças armadas e que as polícias não são capazes de funcionar dentro da ordem democrática para garantir os governos eleitos e as decisões que são emanadas do povo? Será que ele está dizendo que para evitar uma ditadura, para evitar um golpe, as forças armadas e a polícia não são suficientes, o cidadão vai ter que ter armas aí para evitar uma ditadura? Será que se eu botar a arma na mão das pessoas certas, né, entre aspas, eu não consigo exatamente implantar uma ditadura? Então cuidado, porque quem quer liberar as armas para o povo, talvez esteja querendo exatamente quebrar a democracia por dentro. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima. Eu já nem peço mais para o pessoal curtir e compartilhar, acho que nem adianta esse negócio aí, bobagem. Tu papá no me quiere, es un cerdo capitalista.